O Band Entrevista está de volta. Hoje eu recebo o secretário de Infraestrutura Hídrica do Estado, Leonardo Góes. Secretário, a gente estava falando sobre as estruturas das barragens. O senhor garante, então, que a situação das barragens no Estado, as mais de 2.000 barragens que estão aí cadastradas pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica, estão em condições seguras, a gente pode dizer assim. Mas um levantamento, um relatório recente, agora em agosto, da Comissão de Meio Ambiente e Seca e Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa, já apontou que apenas 3 das 13 barragens vistoriadas por esta comissão tiveram uma manutenção. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse dado? Isso realmente se confirma ou é diferente disso do que eles afirmam? Não, a comissão da Assembleia ela verificou outros aspectos, não necessariamente condições de segurança. Eles apontaram, por exemplo, algumas que tinham baronesas, que tinham problemas com lançamento de esgoto, com efluentes. Então, foram diversos aspectos, foi levado em consideração o relatório, mas um outro viés. Como eu te falei antes, tem um recorte que é da Agência Nacional de Águas, que faz o monitoramento das grandes estruturas, e tem um levantamento que o próprio do Estado fez dos barramentos feitos por privados e também principalmente aqueles que foram financiados pelo governo do Estado. Mas essas barragens em que eles apontam a falta de manutenção não trariam risco de ruptura, por exemplo, porque eles apontam, por exemplo, a barragem de Araci, no nordeste do Estado, que estaria em situação mais crítica. O que seria, dentro desse levantamento, uma situação crítica? Depende de como você encara. Temos situações críticas de algumas barragens em relação ao seu volume. Então, temos barragens que estão em situação crítica porque ela tem pouca água acumulada, então traz uma insegurança hídrica para a região que ela atende. Então, esse é um outro monitoramento nosso, que é em relação aos volumes. Também em relação à estrutura, como eu falei, algumas delas são objeto já de contratações por conta da SERB e da Embasa de manutenções físicas da estrutura. Então, o recorte feito pela Assembleia foi uma amostragem, eles pegaram as principais barragens, consideradas por eles principais barragens, e apontaram algumas deficiências no que diz respeito tanto ao uso quanto à qualidade da água e também estrutural. Não foi feito por um especialista, né? Então, depois a gente até ofertou à comissão para que a próxima a gente possa levar a equipe do Estado, a equipe da SERB, que trabalha com manutenção de barragens, para sim olhar o aspecto construtivo, estrutural, para que a gente chegue a um relatório que foi feito sem um acompanhamento de um técnico. Apontou na questão geral, mas já acho que a discussão e a proposição da Assembleia é positiva, mas não é um balizador para uma política mesmo de segurança. É porque isso é importante deixar bastante claro, né? Porque quando se fala em falta de manutenção e diante desses desastres que aconteceram no país, todo mundo fica muito em alerta, fica preocupado, né, com a possibilidade de um rompimento, mas não é bem o caso, então. Não, e os recentes desastres que ocorreram no país foram barragens de rejeitos de mineração. E que não foi, inclusive, o caso do levantamento feito pela Assembleia, nem tem sido, nem está no escopo da Secretaria de Infraestrutura Hídrica. Mas, claro que o Estado olha todas essas situações e, assim, temos uma situação de segurança muito melhor, de modo que, assim, agora, toda a construção civil e toda a obra civil, seja um prédio ou uma casa, ela tem um risco estrutural. E é nisso que eu acho que o monitoramento constante feito pelo Estado garante a tranquilidade de quem vive no entorno dessas obras. Sem dúvida. Inclusive, a própria Secretaria também tem planejamentos de construções de novas barragens, é isso? Sim, claro. Estamos construindo agora 2 grandes barragens no Estado. Barragem de Catolé, em Vitória da Conquista. Essa resolve de vez a região de abastecimento, o abastecimento de água na região de Vitória da Conquista, e estamos com 30% já de avanço na obra da barragem de Baraúnas, na região da Chapada Diamantina, no município de Ceabra, que também é uma região que sofre com abastecimento e uma obra orçada em mais de 140 milhões de reais, que já está com 30%. Também temos estudos da barragem de Rio da Caixa, na bacia do Paramirim, que também é outra região também com garantia hídrica complexa, e também a barragem de Morrinhos. Então, são grandes obras que o Estado está fazendo
para garantir a segurança hídrica no estado. Qual o significado da construção dessas barragens no momento em que, qual o cenário em relação ao abastecimento de água, por exemplo, no estado? Ainda é uma cobertura que precisa ser maior e essas barragens vão poder suprir a esse déficit? Tem a questão de cobertura, mas essa, felizmente, o estado avançou bastante. No município, na área urbana, do estado, 93% dos domicílios já possuem água. No global, são mais de 70%. Então, a gente tem que avançar para a universalização, mas principalmente essa reserva e essa construção das barragens garante a segurança no abastecimento. Então, a gente trabalha com um cenário de longo prazo, levando-se em conta o crescimento da população, a expansão urbana e também questões climáticas. Então, essas barragens vão dar uma segurança para aquelas regiões do abastecimento de água por um longo período. E são obras complexas, né, secretário, que levam um determinado tempo para ficarem prontas. Por isso, a Secretaria está lançando um edital ainda esse mês do Plano Estadual de Segurança Hídrica. Esse plano, ele trabalha identificando as estruturas e as obras que precisam ser feitas para garantir segurança hídrica. Então, num universo de tempo que garanta. Você não pode tomar decisões de fazer grandes obras para resolver problemas de curto prazo, porque são obras de complexidade. A barragem de Catolé, como eu falei, a previsão de conclusão da obra são 33 meses. Então, você tem que trabalhar, e o Estado tem feito isso, trabalhar com planejamento antecipado, olhando um cenário de 40 anos, tanto de expansão do consumo, para que a gente possa criar e prever estruturas de perenizações de rios, barragens de níveis e outras estruturas de infraestrutura hídrica que tenham que ser feitas para garantir o abastecimento e a continuidade do abastecimento para a população. Sem dúvida, porque mais do que levar água é manter, né, esse fornecimento de água para essas regiões, sem dúvida.